Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, né? Nós teremos aula de caligrafia e história, certo? Vamos lá para a nossa aula de caligrafia, página 38. Deixa eu ver aqui. 38, 39 e 40, certo? O assunto dessa aula é o mesmo que nós vimos ontem na aula de português: K, CO, CU, CE e SI. Palavrinhas com som de S, C com som de S e C com som de K. Aí nós temos um pequeno textinho, né? Vamos ler. Eliette anda de patinete, sai correndo feito um foguete e não esquece do seu capacete. Capacete é a palavra que tem o C e o E no meio da palavra, né? Tem aí o som de S, Sé. Pinte as palavras de acordo com a legenda a seguir. Então, aí nós temos a cor amarela, para você pintar as palavrinhas que tem o som de S, tá certo? Tem o C com som de S. E de vermelho, as palavrinhas que tem C com som de K. Por exemplo, cavalo. Essa palavra, ela tem o C com som de K, né? Então, onde você vê o C com som de S, você vai pintar de amarelo aí nessa imagem, certo? E depois, onde você vê o C com som de K, você pinta de vermelho. Aí você vai ver qual a imagem que você vai formar. E abaixo você vai escrever as palavrinhas que você pintou, certo? Página 39. Ligue cada imagem ao respectivo nome, depois escreva-o ao lado, né? Então, aí nós temos cueca, pipoca, alface e sacola, certo? Então, você vai ligar a imagem para o seu nome, né? E depois do lado você vai escrever a palavrinha corretamente, com letra cursiva, certo? Sem sair da linha, ok? Terceira questão. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra as palavras, né? Então, tá fácil demais. Tem nem o que explicar aí, né? E na página 40, veja as cenas a seguir. Então, temos duas cenas aí super parecidas, só que alguma coisa tá faltando em uma das cenas, né? Então, você vai circular a primeira cena, né? Nessa primeira imagem, as diferenças que encontrar, certo? Então, você vai circular somente na primeira imagem o que não tem na segunda, né? O que tá faltando na segunda, certo? E abaixo, você vai escrever o nome das imagens que você circulou, tá bom? Só a dica, né, aí que já temos bem clara, é que são 7 palavras, né? Porque temos aí 7 quadrinhos para você escrever, então são 7 palavras, ok? Caligrafia, fácil demais, somente isso. Treinem a leitura, tá, gente? E em história, na página 236, 237 e 238, nós iremos estudar mais um pouco sobre escolas, né? Então, aí o título é As Escolas no Passado. O cotidiano das escolas no passado era bastante diferente da atualidade, né? As escolas de hoje em dia. Meninas e meninos normalmente frequentavam salas separadas e os alunos não eram incentivados a falar nem a participar ativamente das aulas. Olha só. Observe as fotografias. Então, aí nós temos duas imagens de salas de antigamente, né? E aí você pode fazer algumas observações para você perceber a diferença das salas de aula de hoje em dia. Aí você está vendo uma sala de meninos com o professor e outra sala de meninas, né, embaixo, com a professora. Observe o que as meninas estão fazendo. E lá embaixo não diz assim:
As salas de aulas mostradas nas fotografias se parecem com a sua? Cite algumas semelhanças, no caso, né, mais de uma, e também as diferenças entre elas. Página 237. Aprendendo em outras épocas. Cerca de 100 anos atrás, além de língua portuguesa, matemática, ciências, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e bordar. Como você pode ver aqui nessa página anterior, a imagem de baixo mostra isso. As meninas estão costurando, bordando, né? E os meninos tinham aulas de marcenaria e de mecânica. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e a valorizar os símbolos nacionais. Os materiais escolares também eram bem diferentes, observe. Aí nós temos a caneta tinteiro, que era como eles escreviam nessa época, né? Em mais ou menos 1908. A bolsa de couro, que é bem diferente da mochila que vocês usam hoje em dia, né? E a carteira, né? Aí nós temos feita toda de madeira, tá vendo aí? Bem diferente também da que vocês usam hoje em dia, né? Que vocês sentam. Nem todo mundo podia estudar. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados. Desta maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas. Hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as crianças frequentam as escolas? Infelizmente não, né, gente? Reflita e converse sobre isso com os seus colegas. Aí lá embaixo, aqui do lado diz assim, ó, uma observaçãozinha para vocês, ó. Atualmente, todas as crianças têm direito por lei à educação gratuita e de qualidade. E lá embaixo nós temos o significado das duas palavrinhas grifadas no texto aqui em cima, que são patriotas e símbolos nacionais. O que é patriota? É uma pessoa que valoriza o seu país. E o que é símbolo nacional? Elementos que representam a nação, como a bandeira e o hino nacional, né? Na nossa quinta-feira, na nossa escola, sempre a gente vai em fila, todo mundo bonitinho, organizado, né? Com seus uniformes completos, na posição correta. Cantamos o nosso hino nacional, né? Na nossa acolhida. Né? A gente até escolhe 2 alunos para segurar a bandeira, não é isso? Então, isso é uma forma também de mostrar o respeito que temos pela nossa bandeira e nosso hino nacional. Na página 238, temos aí somente 2 questões, a tarefinha muito fácil, onde você vai fazer o seguinte, vamos ler. Ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais, né? Então, temos aí algo mais antigo e algo mais moderno. Então, você vai ligar um para o outro, tá? Aqueles que são iguais, né? O caderno de antigamente com o caderno de hoje em dia, a farda de antigamente com a farda de hoje, o estojo de antigamente com o estojo de hoje em dia, enfim, liga um para o outro. E a segunda nos diz assim: leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Comecei a estudar com 8 anos na escola modelo da praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor, dou uma coisa. Eu ganhava. Ela nunca me deu essa coisa. Ai, ai. A primeira perguntinha diz assim: com que idade Dona Jovina entrou na escola?
Aí nós temos logo no texto, bem no comecinho, a resposta, né? Letra B. Qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Sublinhe no texto. Então, lá no texto você vai passar o tracinho na resposta, tá certo? Letra C. Converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conheça, né? Sobre o relato de Dona Jovina. E pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Depois conte aos seus colegas o que descobriu, tá? Então, a letra C você vai perguntar ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, né? Alguém mais velho, como eram no tempo que eles estudavam, que eram crianças, tá? Se era mais ou menos assim como a Dona Jovina descreveu, tá bom? Então, por hoje é só nossa aula de história e de caligrafia. Mais uma vez eu vou pedir para mandar para mim as fotos das tarefas feitas, né? As imagens, eu não estou recebendo nada, tá? Só quando eu peço, né? Então, que fica aí o pedido mais uma vez. Por favor, mandem para mim, tá? Olhem direitinho as provas que vocês receberam, corrijam aquilo que vocês erraram, né? Que é uma maneira nova, uma maneira de você rever seus erros para quê? Para melhorar, para não errar mais aquela mesma coisa ali que você errou na provinha, tá bom? Então, ó, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.